sexuais. Tudo que você sempre quis saber a respeito de crimes sexuais, mas nunca teve coragem de perguntar ou nunca contaram pra você. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estamos aqui para mais um vídeo de Direito Penal Descomplicado. Vamos trabalhar com um dos temas mais cobrados nas provas da OAB e concursos de uma forma geral, os crimes sexuais. Sim, é verdade que esses crimes trazem por trás do assunto um monte de mitos, um monte de mistérios e um monte de coisa que a gente fica na dúvida quando olha uma questão de prova, fica na dúvida quando escuta falar de um caso concreto. Mas tudo isso vai ser resolvido agora, nesse vídeo curto, objetivo, de forma muito simples para você. Primeiramente, curta aqui a nossa rede social, o vídeo no YouTube, coloque o sininho aqui para você ter outros vídeos aqui de Direito Penal comigo, para que a gente possa estudar o Direito Penal sempre juntos. Muito bem, pessoal, quando a gente fala de crimes sexuais, por trás dessa palavra, a gente já traz um monte de tabu, porque a gente está falando de sexo. A gente está falando de violência sexual. Mas, na verdade, nem sempre é assim. Claro, crimes sexuais envolvem a dignidade sexual da vítima, e esse é o bem jurídico, acima de tudo, tutelado. Alguns desses crimes dependem, sim, de violência, outros não. E aí que começam os problemas. Vamos organizar um pouquinho a ideia dos crimes sexuais. Primeiramente, vamos falar do estupro. O estupro do artigo 213 do Código Penal, o crime sexual mais famoso, mais badalado, mais conhecido, que se caracteriza por violência ou grave ameaça para obter a relação sexual. E o tipo penal fala em constranger alguém. Portanto, esse constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, para ter a conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina, o ato sexual tradicional. Ou outro ato libidinoso, que aí vai envolver o sexo anal, o sexo oral e outras práticas sexuais. Mas atenção, não fique envergonhado ao falar desse assunto, porque trata-se de um dos crimes mais graves do nosso Código Penal. Sim, a pena talvez não faça jus à gravidade, pois a gente sabe que o estupro tem pena de 6 a 10 anos de reclusão. Poderia ser mais, você não acha? Agora, vamos pensar aqui. Essa conduta resume qualquer ato sexual praticado mediante violência ou grave ameaça. Primeira pegadinha, sujeito ativo. O estupro pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, atenção, sujeito ativo, qualquer pessoa. Trata-se de um crime comum. Crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. E detalhe, contra qualquer pessoa, a vítima pode ser o homem, pode ser a mulher, o autor pode ser o homem, pode ser a mulher. Muita gente faz confusão porque o estupro já teve previsão anterior, antes da mudança dos crimes sexuais, como um crime que era exclusivamente praticado pelo homem contra a mulher. E isto não é mais uma verdade. Qualquer um pode ser autor de estupro, homem ou mulher, contra qualquer vítima, homem ou mulher. Percebam que muita gente faz confusão por conta da questão da violência e grave ameaça e pensa, bom, estupro é só crime violento. Não é verdade. Porque nós temos o artigo 217-A, o famoso estupro de vulnerável. O artigo 217-A prevê a conduta de ter a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, portanto também muito abrangente, qualquer ato de natureza sexual com menor de 14 anos. Isso quer dizer que é uma conduta sexual que não necessariamente precisa ser violenta. Atenção, estupro de vulnerável pode ser praticado sem qualquer violência, mas também pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça. Basta que a vítima tenha menos de 14 anos. Aí você vai me perguntar, questões de pegadinha. Atenção, aquela sirene. Atenção, questão de prova da OAB. 1. O consentimento da vítima menor de 14 anos faz com que não se aplique o estupro de vulnerável? Resposta, não. Então anotem aí. O consentimento da vítima menor de 14 é irrelevante. Portanto, há crime de estupro de vulnerável, mesmo quando a vítima quer, aceita,
está acostumada com a relação, não importa se ela é virgem, se ela não é mais virgem. E detalhe, o sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, e o sujeito passivo qualquer pessoa, homem ou mulher, desde que menor de 14 anos. Atenção para outro detalhe. Você vai me perguntar, Cristiano, estupro de vulnerável, então, é só contra adolescente e criança menores de 14 anos? Não! Estupro de vulnerável também é praticado contra qualquer pessoa considerada vulnerável, ou seja, com uma enfermidade, uma doença mental, quem não tem discernimento para entender a prática do ato ou que esteja sem capacidade de oferecer resistência. E aqui entra mais uma pegadinha, atenção, pegadinha de prova. Quando a vítima está dopada, dormindo em sono profundo, em coma por uma enfermidade médica, ou foi drogada, seja pelo próprio agente, seja por uma outra pessoa, embriaguez alcoólica profunda, e ela é violada sexualmente naquela situação concreta, trata-se de estupro de vulnerável, pois aquela pessoa está vulnerável e não tem capacidade de oferecer resistência contra o ato sexual. A pena do estupro de vulnerável é maior. A pena do estupro de vulnerável é 8 a 15 anos de reclusão. Atenção! O estupro de vulnerável é um crime que pode ser praticado, então, contra a pessoa que tem menos de 14 anos, quer ela consinta ou não com a relação, quer seja um ato violento ou não, se a vítima é menor de 14 anos, estamos no 217A. Pode ser praticado contra a pessoa que tem uma doença mental, uma debilidade mental ou alguma incapacidade de compreensão do que está acontecendo. E ainda contra qualquer pessoa que esteja incapaz de oferecer resistência para aquele ato sexual, seja por estar em sono profundo, drogada, embriagada, doente e, portanto, vulnerável. E aí, independe de uma violência, basta que essa pessoa não tenha capacidade de oferecer a resistência ao ato sexual. Agora, temos uma última observação importante, porque muita gente faz confusão. E mais uma vez eu vou chamar a nossa sirene para a prova da OAB. Questão de prova, muito cobrada. Atenção, muita gente confunde o estupro de vulnerável, o próprio estupro, com o crime de importunação sexual, que está no artigo 215-A. Atenção para o texto de lei. Importunação sexual é praticar contra alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfação da própria lascívia, quer dizer, a vontade sexual própria ou de terceiro. A pena é muito menor, 1 a 5 anos de reclusão. Mas você vai me perguntar, Cristiano, como é que eu diferencio importunação sexual de estupro? Simples. Primeiro, importunação sexual não traz violência ou grave ameaça. Não há a prática violenta. Segundo, quando se fala em importunação sexual, o ato sexual é praticado contra alguém, mas não necessariamente com este alguém. Isto é uma diferença clara. A importunação sexual, que já foi contravenção, ela era prevista anteriormente, antes de 2018, na Lei de Contravenção, na Lei de Contravenções Penais, no artigo 61 da Lei de Contravenções, que foi revogado, substituído pelo 215-A. Este artigo hoje configura crime e se caracteriza por aquelas condutas que se encostar em alguém de forma sexual sem que a pessoa queira ou esteja disposta a isso, aquela conduta do indivíduo que se masturba num transporte público contra alguém, lembra aquele casinho do ônibus, onde o indivíduo vai lá e se encosta, ou na moça ou no rapaz, e se masturba, ou se esfrega. Casos clássicos de acontecerem em transportes públicos, ônibus, metrô. Então, esses são atos de importunação sexual. Então, a gente tem situações onde o indivíduo satisfaz a própria lascívia, praticando em relação a alguém, não necessariamente um ato sexual, como cópula anal, cópula vaginal, sexo oral. Não, um ato de satisfação de libido, muitas vezes própria consigo mesmo, para satisfação dessa vontade sexual contra alguém que é a vítima.
não há violência, não há ato forçado com esta outra pessoa, mas apenas essa importunação de natureza sexual. Evidentemente, é um crime menos grave, embora seja um crime grave, menos grave que o estupro e do que o estupro de vulnerável, onde há um ato sexual forçado ou praticado contra uma vítima que é menor de 14 ou considerada, então, vulnerável. Muito bem! Sexo no direito penal já não é mais um tabu para você na sua prova da OAB. E, portanto, você agora vai diferenciar esses 3 grandes e principais crimes sexuais para a cobrança de prova de forma muito simples, muito rápida, sem cometer erros na sua prova.